Olá, galerinha do sexto ano. Vamos fazer algumas considerações sobre o sistema nervoso e agora vamos estudar quais os distúrbios que o sistema nervoso pode apresentar, ok? O primeiro distúrbio aqui que a gente vai trabalhar são os ataques epiléticos. O que é epilepsia? Quer dizer, que na família, ou então você conhece alguém, ou já ouviu falar, quando uma pessoa tem um ataque de epilepsia. A epilepsia é quando um lado do cérebro, quando vai se comunicar com o outro lado do cérebro, ocorre entre eles como se fosse um curto-circuito. Por exemplo, se você falar em curto-circuito, num rádio, na televisão, um fio toca no outro e eles vão descarregar eletricidade. E aí pode prejudicar o aparelho, pode até queimar o aparelho. O aparelho sofreu um curto-circuito. Então, imagine o cérebro da gente, que é cheio de eletricidade, um lado vai se comunicar com o outro e gera um curto-circuito. Então, não é uma doença, não é uma doença epilepsia, é um sintoma que pode ocorrer em diferentes formas. Elas podem aparecer, na maioria dos casos, antes de 18 anos e podem ter várias causas, como alguma anomalia, alguma doença, alguma tendência genética, doenças degenerativas, infecções, alguma pancada que a pessoa recebeu, e isso pode, no futuro, se transformar num desses sintomas, algum tumor cerebral, quer dizer, existem várias causas, não existe uma causa só, beleza? Aqui na figura nós temos aqui como se deve fazer quando se presencia um ataque de epilepsia. Aqui temos calma, né? Não adianta se apavorar, deixa a pessoa à vontade, se possível, se tiver com a roupa apertada, desafoga essa roupa, deixa ele mais à vontade, fique junto dela, espere ela voltar, coloque algo embaixo da cabeça dele, segure a cabeça porque ele pode ter traumas, deixa ele deitado, segure a cabeça dele, bota um travesseiro se puder, se não tivesse, bota uma bolsa, mas não deixa a cabeça solta porque pode haver lesão. Coloca a cabeça com a pessoa de lado, com a cabeça baixa, para que a saliva possa escorrer para fora da boca. Essa saliva aqui não tem nada a ver com doença. Tem gente que deixa, se afasta das pessoas que têm epilepsia, e pela saliva você pode pegar uma doença. Primeiro, você viu aqui, isso não é uma doença, isso é um sintoma. Okay? Aqui, como eu falei, põe qualquer coisa macia embaixo da cabeça, e segure o indivíduo para ele não ficar batendo em algum lugar. Depois, que ele recobrar, converse com ele, ver se ele está voltando aos sentidos normais, ver se ele consegue seguir em frente, se não, se você puder, ajude a localização, porque é normal que nesses casos aqui a pessoa fique desorientada. E aí você estando ali, você pode ajudar essa pessoa. Então vamos lá. Epilepsia não é doença, é um sintoma, pode ser decorrente de doenças degenerativas, pancadas, de alguma tendência genética, e aí você tem como ajudar. Então, se você estiver num local onde alguém sofre uma crise, calma, segure ela, deixe ela deitada, fique em observação, coloque ela um pouco de lado, para deixar que a saliva escorra, para que ele não possa se engasgar com essa saliva. Okay? Não precisa ter medo, nada não, é uma reação que esse indivíduo tem. Ok? Tranquilo? Doenças, agora sim. Doenças, a gente estava vendo o quê? A gente estava vendo distúrbios do sistema nervoso. A gente está dizendo aqui, ataque epiléptico e doenças degenerativas. Eu peguei duas só, que são as mais faladas, né? Peguei mal de Parkinson,
peguei doença de Alzheimer. Essas duas doenças aqui, ó, degenerativas e nervoso, manifestam-se geralmente, esse impacto, geralmente a partir de 60 anos, e é causado por alterações dos neurônios que constituem a substância negra e o corpo estriado, quer dizer, aqueles filamentozinhos. Dois importantes centros motores do cérebro. Motor quer dizer que responde ao estímulo. Sensitivo, recebe o estímulo, neurônio motor responde ao estímulo. A pessoa afetada passa a apresentar movimentos lentos, rigidez no corpo e um tremor incontrolável. Esse é o principal sintoma do mal de Parkinson, da doença de Parkinson. Além de acentuada redução na quantidade de dopamina. Dopamina é uma substância que diminui a velocidade do impulso elétrico. A gente falou que o neurônio ele leva o impulso elétrico. Então, em algumas pessoas, não tem substâncias que diminuam, que desaceleram o impulso elétrico. O impulso elétrico passa muito rápido e a pessoa não tem como controlar. Beleza? Aos sinais de Parkinson. O principal que você vai perceber na pessoa pode ser tremores, pode ser na cabeça, pode ser numa mão, pode ser no braço, pode ser na perna. O tronco vai ficar inclinado para frente, porque vai ficar rígido. A cabeça vai ficar rígida e com pequenos tremores. Redução da oscilação do braço durante a marcha. O braço não se movimenta muito. A mão começa ao que a gente chama de movimento de contar dinheiro, quer dizer que a mão fica assim. Uma marcha embaralhada, com passos curtos, e tremor e rigidez nas pernas. Mas o principal que você nota logo de longe, em qualquer pessoa, são sinais de tremores, para que essa pessoa possa despertar em alguém algum sintoma relativo à Parkinson. Então, quer dizer que é uma doença que geralmente ocorre a partir dos 60 anos. Ok? Então, os idosos têm que ficar sempre sendo monitorados, para que se em algum momento aparecer isso, levar ao médico. A doença de Alzheimer, tanto o nome Parkinson como Alzheimer é dado ao descobridor dessas doenças. Ok? Tranquilo? Aí eu tenho a doença de Alzheimer. Perda de memória é o principal sintoma do Alzheimer. Então, se você tem vovô, vovó em casa, eles começam a esquecer coisas. Acabou de chegar da rua, ou saiu do quarto e volta para fechar a porta, quando a porta já está fechada, pergunta pela chave. Você acabou de entregar ele pergunta, cadê a chave? Está com ele? Então, quer dizer, começa a perceber se isso não possa despertar algum sintoma de Alzheimer. Perda de memória, dificuldade para realizar atividades simples, mudanças de humor e comportamento agressivo. Muitos acham que esses sintomas são coisas de velho, mas eles podem ser sinais do mal de Alzheimer, doença que ataca o cérebro e não tem cura. Olha, vou falar aqui somente das fases iniciais. Veja, lapsos de memória, mudança de comportamento, o senso de direção fica perdido, não sabe esquerda ou direita, atitude mais agressiva que o normal, dificuldade em fixar informações novas e teimosia. Então, veja, todos esses sintomas aqui você pode perceber em alguém mais velho e achar que é o jeito dele. É dessa forma que ele é. Será que é só isso mesmo? Quando essa doença avança, ela passa para a fase chamada intermediária. Aí o cara tem. Aqui era lapsus, aqui é algum esquecimento, depois volta. Aqui é a perda da memória, repetição infinita de informações, ele começa a repetir, contar a mesma história o tempo todo.
começa a estranhar as pessoas da própria casa, perguntar quem é. Alternância de momentos que está super bem, e momentos em que não sabe o que fala. Estresse, quer dizer, fica estressado por qualquer coisa. Aparece talvez a depressão. Agressividade, quando alguém diz alguma coisa a ele. Começa a dependência física. Algumas pessoas se tornam bem fraquinhas, outras se tornam perigosas. E começa a esquecer palavras fáceis do vocabulário. Veja, saiu de uma fase bem simples, a fase inicial, e agora estamos na fase intermediária, quer dizer, que é a fase mais complicada. A fase grave dessa doença, veja, o indivíduo praticamente fica impossibilitado de andar só, por exemplo. Quer ver? Dependência física total, os comandos cerebrais já ficam destruídos, não anda e não fala, não reconhece ninguém mais, aparecimento de infecções, fica prejudicada a sua deglutição, ele não consegue mastigar, e surgimento de feridas e problemas da circulação. Então, quer dizer que nessa fase aqui é quando o indivíduo já está entregue à doença praticamente. Okay? Vejam que o Parkinson ele vai degenerando o indivíduo aos poucos. O Alzheimer, como é uma destruição grande de neurônios, isso vai paulatinamente fazendo o indivíduo ficar dependente de outras pessoas. Até agora, nem Parkinson, nem Alzheimer tem cura. No Alzheimer, pensa-se somente acontece em pessoas idosas. Na maioria dos casos é assim, mas já tem algumas coisas mostrando que pode aparecer nos jovens, nas pessoas mais jovens. Okay? Doenças infecciosas do sistema nervoso. O que é que pode causar infecção no sistema nervoso? A gente viu que a gente tem duas divisões do sistema nervoso. Central, que é o encéfalo, que é a medula. No encéfalo, eu tenho cérebro, cerebelo, a ponte e o bulbo. A gente vai ver agora que doenças infecciosas acometem o nosso organismo. O sistema nervoso pode ser agredido por vírus, por bactérias, por protozoários, por vermes. Ele pode causar graves doenças dependendo do tipo de agente infeccioso, quer dizer, dependendo do tipo de vida que entra no nosso corpo. Depende também do estado físico da gente, se a gente está bem preparado ou não, e da idade da pessoa afetada. Veja, depende qual é o agente que causou a doença, o estado físico da pessoa que recebeu a doença e a idade da pessoa afetada. Quanto mais velho, menos resistência. Quanto mais velho, menos anticorpos essa pessoa tem. Até aí, por exemplo, se o indivíduo contrai raiva é uma doença causada por vírus. O vírus da raiva, ele ataca o sistema nervoso e não tem cura. Por isso que é importantíssimo vocês que têm animais em casa, gato e cachorro principalmente, vacinar contra a raiva. Porque aí, quando ele morder alguém, essa pessoa vai ficar imune a contrair a doença. Então, é importante que a gente saiba disso no dia a dia. Eu preciso saber que quando eu vacino um cão, eu estou protegendo as pessoas que, porventura, possam ser mordidas pelo cão. E o problema na raiva não é a mordida, não. É a saliva do animal. Então, por exemplo, um gato, o gato gosta muito de se lamber. Se o gato se lambe e arranha alguma pessoa,
a pessoa pode contrair o vírus da raiva. Veja, que a ideia que você tem é que o vírus só vai entrar se houver uma mordida. Mas e aí? Se em vez da mordida for uma lambida? Então tem que ter cuidado, porque na saliva dele está o vírus e o vírus pode causar um dano irreversível. Não tem cura para a virose. Por exemplo, bactéria. A bactéria pode trazer a meningite. O que é meningite? Nós temos na nossa cabeça, no nosso encéfalo, três membranas. Três membranas que protegem o cérebro. São chamados de meninges. Três membranas que protegem o cérebro, chamadas de meninges. Quando essas meninges inflamam, a gente coloca a terminação it. Por isso que o nome da inflamação das meninges é meningite. Então a meningite é a inflamação das membranas que envolve o sistema nervoso central. Essa inflamação pode ser causada por vírus, bactérias, protozoários. Só tem um problema. Os protozoários, as bactérias e os vírus, eles vão inflamar essa membrana. Mas a mais perigosa de todas é a meningite meningocócica causada pelas bactérias. Aqui nós temos protozoários e aqui nós temos... O professor, verme vai causar problema no sistema nervoso? Sim. Quando a gente for sétima série, que a gente for estudar os vermes, você vai ver lá que tem um verme chamado tênia, e quando entra no nosso corpo, os seus ovos, forma cistos. E esses cistos podem ficar armazenados no cérebro, causando doenças. Tranquilo? Beleza? Então, cuidado. As doenças infecciosas podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários e vermes. Diversos tipos de vírus podem atingir as meninges, membranas que envolvem o sistema nervoso central, causando as meningites virais. Se o encéfalo for afetado, fala-se em encefaloites. Ite quer dizer inflamação. Meningite, ite, inflamação das meninges. Toda terminação ite é inflamação. Se a medula espinhal for afetada, fala-se em poliomielite. Pronto, nós fomos vacinados quando crianças, contra a poliomielite. Poliomielite é a inflamação dos nervos periféricos. Isso pode levar a uma paralisia. Por isso que, geralmente, o indivíduo tem paralisia da cintura para baixo, porque ela geralmente pega o sistema nervoso periférico. Periferia é a partir dos nervos cranianos, que saem da cabeça, e os nervos raquidianos, que saem da medula. Infecções bacterianas também podem causar meningites, ok? Então, a inflamação das meninges pode ser causada por vírus, por bactérias, por protozoários. Não esqueça disso, ok? Pronto, vamos dar um exemplo aqui, ó. O que é a meningite? É a inflamação das meninges, membranas que recobrem todo o sistema nervoso central, quer dizer, o cérebro e as estruturas intracranianas e medula. Então, ó, dor de cabeça intensa, alterações do estado mental, sensibilidade à luz, rigidez no pescoço, febre, náusea e vômitos em jatos e manchas pelo corpo. Esses são os sintomas da meningite. Manchas pelo corpo, rigidez na nuca, dores de cabeça. A luz incomoda bastante esses indivíduos. Então, isso tudinho pode ser a meningite ocorrendo no seu corpo. Aí que tem umas causas, a gente viu as causas,
são os agentes infecciosos, bactérias, vírus. E o diagnóstico aqui, ó, diagnóstico, primeiro o exame físico completo, depois a confirmação pela análise do licor. O licor é o líquido que passa no canal do sistema nervoso central, tanto na medula como pelas meninges. O outro caso aqui que a gente viu foi poliomielite. Poli quer dizer vários. Vários neurônios sofrendo inflamação. Quando a poliomielite ocorre, ela é pega através de saliva, através de cutículas. Então, quando ela entra no organismo, ela vai procurar o sistema nervoso central. Geralmente se aloja no cérebro. E de lá ela é distribuída para todo o corpo. Em alguns casos ela é mortal, e em outros casos ela apenas deixa sequela. Então, se é uma doença que é transmitida através das gotículas, pelo ar, a gente poderia evitá-la de forma. Primeiro, fazendo a imunização das crianças. Né? Depois, hábitos saudáveis dessa criança. Também lavar sempre as mãos, impedindo que haja contaminação. Já que criança pequena pega muito em coisas e leva à boca. Então, você podia prevenir a entrada desses micro-organismos no organismo. Beleza? Tranquilo? Então, poliomielite é causada por vírus. O vírus penetra através de gotículas, vai ao sistema nervoso, causa inflamações. E essas inflamações atacam os neurônios, ocorrendo a paralisia do órgão. A droga e o sistema nervoso. De que forma as drogas elas podem atacar o sistema nervoso? As drogas que atuam no sistema nervoso a gente chama de psicotrópicas. É porque a palavra psico quer dizer o que pensamos, o que fazemos, e trópico quer dizer atração. Atração pela cabeça, pela região psíquica. As drogas psicotrópicas são aquelas que atuam sobre o cérebro, alterando a maneira de pensar, sentir ou agir. No mundo moderno de hoje, há uma facilidade muito grande para os jovens entrarem no mundo das drogas. E aí eu tenho que saber que cada droga dessa aqui, ó, pode causar um dano enorme. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, solventes, inalantes. É aquilo que vocês percebem no meio da rua, as crianças cheirando cola. Isso é solvente. Ataca o cérebro, ataca os olhos, ataca o pulmão, o fígado, o intestino. Ataca um centro do cérebro, que é o centro da fome. Esses meninos, quando estão cheirando cola, eles nem sabem que estão com fome porque não chega estímulo no cérebro e ele não pode dar resposta. Então, ele passa o tempo todo cheirando cola, ele desmaia e nem sabe o que foi. Certo? Estimulantes, aqui geralmente dado por medicamentos. Aqui tem maconha, que causa dano no sistema nervoso central, alteração do humor e a perda de orientação. Cocaína, que é uma droga muito pesada, né? Dano no sistema nervoso central, hemorragia cerebral, convulsão, insuficiência respiratória. Isso tudo é causado pelo uso excessivo de cocaína, até a perda da sensibilidade do nariz. Não tem nem como mais distinguir cheiro e odor. E aqui temos alucinógenos. São substâncias que, tomadas, começam a fazer com que a gente saia do nosso normal. Tem alguns chás de cogumelo, por exemplo, que se faz, que pode dar esse tipo de sensação. Okay? E aqui vocês vão responder essas questões aqui. Depois a gente debate
na próxima aula. Aqui, ó. Quais as duas formas do nervoso central? 2. Na espécie humana, cita algumas funções do cérebro, cerebelo, bulbo, ponte. Qual a finalidade do sistema nervoso? O que são neurônios? E 5º, o que é a medula espinhal, onde se localiza e quais suas funções. Então, na próxima aula, a gente vai resolver essas questões aqui. Ó. Passam para discutir. Próxima aula. Ok? Valeu, fera.